E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e agora vamos falar sobre Highguard, talvez por uma última vez. Porque nessa semana nós tivemos a notícia diretamente do próprio estúdio que divulgou a mensagem no X, no seu perfil, que o jogo será encerrado permanentemente no dia 12 de março. Lançado no dia 26, isso faz com que o jogo da Wildlight Entertainment tenha durado aí pouco mais de um mês e alguma coisa ali, perto dos 45 dias. Maior do que Concord, com certeza, mas ainda assim é uma grande perda, porque você vê um estúdio se dilapidando por uma sequência de erros que talvez pudesse ter sido evitado. Então, além de trazer essa notícia aqui para o vídeo, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia da trajetória do Highguard como um todo. E bom, não tem muito mais o que a gente acrescentar em relação à notícia, é basicamente essa. O jogo será encerrado no dia 12 de março de 2026 e como uma última implementação, o jogo irá receber alguns updates para os jogadores aproveitarem os últimos dias, né? E esses últimos updates a gente tem incluso aí um novo ordem, uma nova arma, um sistema de progressão de nível, de conta e árvore de habilidades. E também parece que vai ter um novo personagem que eles estavam programando para lançar no game. Como o jogo já vai ser encerrado, eles vão dropar tudo isso ali e boa. E o jogo ele teve uma queda bastante acentuada, né? Porque ele começou muito bem graças à grande visibilidade que ele teve no The Game Awards. Porém, depois ele acabou não sustentando essa visibilidade. E é justamente aqui que eu acho que a gente começa a conversar de uma parte mais analítica do processo de Highguard, da sua vida que ele viu o público, pelo menos, né? Porque muito tempo o projeto foi feito a portas fechadas, pouco contato com o público geral, que eu acho que esse foi um dos primeiros erros do jogo. E depois ele teve um palco gigantesco, que foi o The Game Awards 2025, em que o Geoff Keighley trouxe ali um grande anúncio como ser um jogo revolucionário. Sendo que, na verdade, ele se mostrou uma maçaroca de coisa ali. Que nem eu falei na minha análise aqui no canal, porque eu já toquei no ponto Highguard diversas vezes aqui no canal, seja no anúncio dele, numa review quando ele lançou e também em um ponto que eu faço uma correlação da sua parte como serviço juntamente com o 2XKO da Riot, em que ele tem seus pontos positivos o jogo, sabe? Muito pouco, tem. Por exemplo, a parte de shooter dele eu acho competente. Só que o jogo não é focado no shooter, ele foca na exploração do mapa, pouco personagem, até tentaram implementar um 5 contra 5 ali para ver se movimentava um pouco mais e não funcionou tão bem, né? Não atraiu tanta gente. Um sistema de monetização bastante ambicioso ali para ele, realmente, já, porque você via que mecanicamente o jogo aparentava faltar coisas enquanto a loja já estava completa com skins e futuros passes de batalhas, etc. Então assim, a gente teve um jogo estruturado para esse modelo como serviço no mundo em que Fortnite, Apex Legends e outros jogos muito mais populares já reinam, né? E esse erro deles que eu acho que foi primordial é não ter jogado esse jogo para público antes. Não mostrar no TGA num grande palco, mas colocar de forma mais discreta, sem mostrar grandes ambições, mesmo sendo ambicioso. Não é o jogo não ser ambicioso que salva ele, mas é você abaixar um pouco a cabeça, colocar seu jogo para teste e ouvir o feedback das pessoas, porque se eles tivessem ouvido, muito provavelmente as pessoas já teriam falado, olha, o 3 contra 3 no mapa tá muito grande, então eles poderiam tentar trabalhar em reduzir o mapa, vamos testar um 5 contra 5 num esquema de mini temporada, deixar uma semana no 5 contra 5, vamos testar tal modo de jogo. Então eu acho que isso faltou um contato anterior da franquia com o público. E é triste ver as consequências de você negar isso ao estúdio, porque, por exemplo, a gente soube ou já sabia-se que a Tencent também estava por trás do jogo a partir de financiamentos. E ali o dinheiro fechou a torneira, o jogo não teve resultado. E é triste você ver como o estúdio decai, ainda mais a Wildlight Entertainment, porque é um estúdio aparentemente formado por profissionais muito especializados nesse gênero, que já trabalharam em Apex Legends, Titanfalls, que são grandes títulos. E a gente tem uma aposta num cavalo só, né? O estúdio ele foi pro tudo ou nada com Highguard, achando que eles iam repetir o sucesso do Apex Legends com Shadow Drop e etc. Só que não foi bem assim. Se a gente comparar os dois produtos, o Apex Legends é muito mais direcionado
para o formato já que ele tem hoje, mesmo assim passou por diversas mudanças. Então, essa ambição eu acho que acabou sufocando um pouco o estúdio, testes limitados. Então, esse eu acho que foi o erro primordial. A gente acaba falando que ser mostrado no TGA jogou ele para um público que nunca teve contato com ele, que não sei o que lá. Beleza, sim. Só que se o jogo fosse realmente bom e conseguisse apresentar todas as suas qualidades como ele propunha, desde desse trailer, o primeiro impacto seria muito mais positivo. Então, o erro, na verdade, do estúdio já começou lá atrás, começou na fase de teste do jogo. Então, é um jogo que foi bastante sem direcionamento, ele pareceu querer abraçar muita coisa. E com certeza isso trouxe um estranhamento para o público, o visual um tanto quanto genérico. Você acaba não ganhando os jogadores pelo carisma, né, que é importante num hero shooter. E as suas mecânicas, o shooter, como eu falei, que é o mais legal, você acaba não jogando. Então acho que a situação do Highguard, ela acaba sendo um tanto quanto educativa para outros estúdios. Não digo de não apostar suas fichas num cavalo só, mas de ir com calma nesse estilo de jogo. E se for fazer esse estilo de jogo, testar o ambiente ao qual ele será apresentado, ouvir os jogadores, porque você ficar fazendo só teste interno, você pode muito bem cair num ciclo vicioso que você só escuta a si mesmo e aos seus e acaba críticas não são feitas de uma forma muito direta porque você tá muito imerso naquele jogo. Então, as mecânicas dele mesmo, se você pegar para jogar hoje, até dia 12, você vai ver que não são tão intuitivas, você demora um tempo para acostumar com elas. E isso é um erro nesse tipo de jogo. Ainda mais porque você quer que ele atinja o número maior de pessoas possível. Então você tem que simplificar isso, você tem que apresentar de uma forma didática. Então a gente já vê essas falhas no design do jogo, né, de forma geral. E que a gente volta no tópico. Acaba sendo uma falta de feedback construtivo, de falar, pô, isso não tá legal, vamos melhorar? Essa parte do jogo pode ser mais direcionada, ou vamos tentar adiar e trabalhar em mais um modo de jogo para lançar, estruturar um pouco melhor, tentar encontrar uma identidade visual que fosse mais carismática. E essa questão, inclusive, também seria muito bem resolvida na parte de teste. Então, resumindo, é um jogo que acabou, na minha visão pelo menos, sendo muito pouco testado, e isso acarretou para o resto do projeto, não que só testar e não escutar fosse resolver, né? Mas a falta de teste, juntamente com você não ouvir as críticas e não mexer nesse projeto, acabou acarretando o cenário que a gente viu hoje. Se eles tivessem mexido, a gente talvez tivesse um cenário diferente? Acredito que sim, porque acho que os jogadores talvez iriam de mais boa vontade, dariam mais chances ao jogo, porque o estúdio também escutou eles e trouxe elementos que eles queriam ver no jogo também. Não é você sucumbir só ao que o público quer, mas é entender melhor como o seu produto pode ser apresentado ao seu público-alvo, e o jogo não encontrou. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem jogar Highguard, ele vai ser encerrado no dia 12, é free to play, vocês podem ir lá testar, recomendo, olha, só se tiver muita curiosidade, eu fiz minha review aqui e foi bem por curiosidade também, porque não é um jogo que acaba me chamando muita atenção, mas caso vocês queiram entender melhor o que muita gente está criticando no jogo, está falando sobre ele, recomendo vocês irem lá, dar uma testadinha e ver que realmente acaba sendo tudo isso que falam dele. Então, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Nos comentários me fala aí o que você achou do fim do Highguard, se você chegou a jogar, qual a sua opinião sobre o jogo, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.